Bom, pessoal, então vamos fazer alguns exercícios, né, envolvendo as regrinhas de potência de derivada, que nós acabamos de ver. Então, qual seria, né, o que a gente viu? A gente viu a regra do expoente, né? Então, a gente viu a regra do expoente, que é aquela x elevado a n, hora que eu derivar, vai ficar n, x elevado a n menos 1. Porém, essa regrinha só vale quando o x está em cima. Quando ele está embaixo, essa regrinha não funciona, né? Vamos colocar aqui 4, por exemplo. Então, como que a gente vai fazer? Antes de derivar, a gente precisa arrumar, tá? Então, eu vou copiar tudo aqui bonitinho. E olha, esse x está embaixo, ele não pode ficar embaixo. Eu vou jogar ele para cima. Posso jogar ele para cima? Posso, desde que eu inverta o sinal do expoente. Mas olha só, somente o x eu posso jogar para cima, o 4 não. Os outros já estão arrumados, eu não tenho muito o que fazer aí, né? Então, é só eu derivar. Então, agora, nós vamos fazer o f' de x. Então, aqui, a gente vai derivar essa funçãozinha aqui que nós arrumamos. Arrumamos porque o x estava no denominador e a gente não tem regrinha para o x no denominador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos derivar. Menos 2 vezes 5, menos 10. X elevado a menos 2 menos 1, menos 3. O 4 eu mexi? Não. Então, eu só copio esse 4. Como era menos 10, por ser uma fração, eu coloco o menos aqui na frente. Tá? Aí, o que a gente faz aqui? Mais 3 vezes 6, 18, né? 18, x, 6 menos 1, 5. E o 5 de baixo eu mexi? Não. Então, eu usei a regra do expoente. Nos dois casos, eu usei a regra do expoente. A única coisa é que nesse primeiro membro, eu tive que jogar o x para cima, tá? Posso fazer isso sempre? Posso, desde que eu inverta o sinal do expoente. Aqui, eu tenho menos 6x, então, eu tenho uma constante e o x. Quem que sobra? A constante. E quando dá 12, 12 é uma constante, a derivada de constante é sempre 0, tá? Então, fica aí um exemplo de derivada pra gente. E aqui, né? Apareceu uma raiz, né? Uma raiz cúbica. Bom, por enquanto a gente conhece regra para raiz cúbica? Nem por enquanto, nem vamos conhecer. Não tem regra para raiz cúbica. Mas se eu lembrar lá do meu primário, né? Eu vou lembrar do meu primeiro grau, eu vou lembrar que toda vez que eu tiver a raiz, eu consigo transformar ela em um expoente fracionário. O que é expoente fracionário? É um expoente em formato de fração, tá? E como que eu escrevo isso? O número que está aqui fora vem aqui embaixo. E o número que está aqui dentro vem aqui em cima. Aí vocês podem pensar, professora, não tem nenhum número aí dentro. Na verdade, quando não tem ninguém, tem 1. Pronto. Agora, esse meu x está num formato de expoente. E eu posso usar aquela regra onde eu tombo n e faço
x elevado a n menos 1. Quem é n? N é o expoente. Então, nesse caso aqui, quem é meu expoente? 1/3. Então, eu vou lá e faço 1/3 menos 1 igual. Aí, para eu poder fazer a subtração, né, entre duas frações, eu preciso tirar o MMC. Aí vocês podem pensar, professora, 1 não é fração. Ele não é fração, mas eu consigo escrever ele em formato de fração. Quando não tem ninguém embaixo, na verdade, eu tenho o número 1. Então, o que eu faço aqui? Eu faço 3 vezes o 1. Eu multiplico os dois denominadores, os dois números que estão embaixo. Então, vamos lá. 3. Aí, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, nas duas fraçõezinhas, tá? Então, eu vou dividir por esse de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1, 1. Aí, eu observo o sinal que está aqui no meio. É de mais ou é de menos? É de menos. Então, eu venho aqui e coloco um sinalzinho de menos. Faço 3 dividido por 1, porque eu sempre vou dividir pelo de baixo. 3 dividido por 1, 3. Multiplico pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Pronto. Agora, eu venho aqui e termino a minha continha. O número de baixo eu apenas copio, tá? E faço 1 menos 3, né? 1 menos 3 vai dar menos 2. Quando for uma fração, é melhor a gente colocar o menos, fica mais elegante a gente colocar o menos na frente da fração. Não que fique errado, tá? Mas fica mais elegante. Então, eu venho aqui e marco o meu F' de x. Ó, eu já descobri, né, como que ele vai ficar. Eu vou tombar esse 1/3, tá? Então, tombei esse 1/3. Venho aqui e coloco 1/3, ficou em formato de expoente. Vamos escrever aqui, fica bonitinho. A gente vai lá e coloca 1/3, porque é o número que eu derrubei, né? É o n que eu derrubei. E vai ficar x elevado a menos 2/3. Tá? Então, 2/3 menos. Ah, olha, eu não gosto de fração, tenho dificuldade em fração. Mas se a gente for ver, nós obedecemos a regra certinho. É como se fosse uma fórmula. Olha, eu tombei o n, ó. Igual é a regrinha, tá tombado aqui. E fiz o quê? Peguei esse n e fiz menos 1. Aí, 1/3 menos 1, menos 2/3. E assim, a gente resolve essa derivadinha.